Graça e paz a todos os irmãos. Estamos na 14ª semana de 2024, onde estareis lendo aqui para vocês o livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1, do verso 6 ao 11, que fala sobre a ascensão de Cristo. E que diz assim o texto: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer o tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. A ascensão de Cristo é algo inédito na história. É o selo daquele que triunfou sobre o pecado, sobre a morte, sobre o mundo e sobre o diabo. O evangelista Lucas foi o único dos evangelistas a falar sobre a ascensão de Cristo. Em Lucas capítulo 24, no verso 53, ele fala sobre a ascensão de Cristo de uma forma que nenhum outro falou. E ele diz assim: Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, o adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estava sempre no templo, louvando a Deus. Então, o evangelista Lucas, ao relatar a ascensão de Cristo, também a mostrar dentro do Atos dos Apóstolos aquilo que aconteceu diante dos discípulos, nós podemos ver que as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos foram para que eles, ao receberem o Espírito Santo, seriam cheios de poder e passariam a ser as suas testemunhas, pregando o Evangelho, tanto na Judéia, como também na Samaria e até aos confins do mundo, trazendo à memória deles, a lembrança deles, aquilo que estava registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, 16, quando o próprio Jesus os tinha ordenado para que eles pregassem o Evangelho, tanto na Judéia como Samaria e até os confins do mundo. Nós podemos observar que a ascensão de Cristo, ela prefigura também a nossa própria ascensão. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios e à igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo diz que quando Jesus voltar e a trombeta de Deus soar, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro, e depois nós, aqueles que estiverem vivos durante essa época, esse período, eles também serão elevados aos céus, ao encontro do Senhor nos ares, com os corpos transformados. A ascensão de Cristo também, ela nos garante que nós também teremos e temos um intercessor
alguém que está intercedendo por nós diante do Pai. João, o apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 1, ele diz que Jesus é o nosso advogado. Citando o texto, ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, vós tereis um advogado diante de Deus, Pai, intercedendo por vocês. Então, irmãos, a gente vê que esse mesmo Jesus, que subiu aos céus na sua ascensão, que foi visto pelos discípulos ali, que subiu de forma pessoal e visível, esse mesmo Jesus, ele voltará da mesma forma como ele subiu, visível e pessoal. E na visão de João, quando estava ali na ilha de Patmos, ele viu Jesus descendo sobre as nuvens. Na visão de João, no capítulo 1, no verso 7, diz que todo olho o verá, o Filho do Homem descendo sobre as nuvens. E lá em Mateus capítulo 24, no verso 30, também Jesus diz que todo olho verá quando o Filho do Homem voltar no seu retorno aqui. Será visível, é uma volta visível em que todos hão de contemplar. Então, irmãos, eu gostaria, nesse instante, de fazer uma oração aqui, primeiro de agradecimento. Uma oração primeiro de agradecimento nesse momento de oração, de gratidão, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos tem dado de poder servi-lo e agradecendo a Deus primeiramente pela salvação, pelo amor que Ele nos amou primeiro, quando nós não tínhamos nada para oferecer em troca. Pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele nos amando, Ele nos deu essa salvação. E hoje somos o que somos pela sua graça, pelo seu amor derramado sobre nós. Quero também agradecer também a Deus e também orar também pela igreja, visível e invisível. Querido Deus e Pai celestial, te damos graças, Senhor, por fazermos parte da tua igreja. Visita teu povo, Senhor. Visita a nossa igreja visível e a nossa igreja invisível. Aqueles irmãos que nós não conhecemos, mas que sabemos que fazem parte da tua igreja, mas que tu os conheces, Senhor, e que muitas vezes estão sofrendo, estão passando por perseguições no mundo. Visita, Senhor, a tua igreja invisível. Dai a ela graça, dai a ela força, Senhor, para que ela possa se manter de pé, debaixo das tuas bênçãos, Senhor, debaixo da tua graça. Abençoa teu povo com a tua palavra. Alimenta-os com a tua santa e bendita palavra, Senhor. Também quero te pedir, Senhor, pela nossa igreja visível, pela nossa igreja local. Abençoa a nossa igreja local. Abençoa toda a liderança da igreja. Abençoa, Senhor, cada membro e cada congregado, dando a eles, ó Pai, a todas as condições de poderem te servir, de poderem, Senhor, seguir em frente na perseverança, Senhor, da tua santa e bendita palavra. Também te peço, ó Pai, pela expansão do teu evangelho, para que por mais difíceis que estejam os dias, que são maus, mas que a tua igreja, Senhor, tenha a liberdade,
que esteja sempre uma porta aberta para que a tua palavra, Senhor, possa ser ministrada, para que vidas sejam alcançadas, para que aquelas ovelhas que estão fora do teu aprisco, Senhor, possam ser alcançadas e se chegarem a ti. É assim que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, Senhor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem somos gratos por tudo. Amém. Finalizo essa gravação convidando os irmãos a permanecerem em oração durante toda essa semana e nas semanas seguintes, nos outros devocionários que irão acontecer. E pedir aos irmãos também que continuem na leitura da palavra de Deus, porque ela é quem nos alimenta, é quem abre o nosso entendimento, é quem nos dá sabedoria pelo Espírito Santo, para que possamos, Senhor, estar juntos, congregando, e que nunca deixemos de congregar, porque Deus se agrada quando verem os seus filhos vindo à sua casa para poder lhe prestar cultos, para poder lhe adorar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.